pessoal, eu sou Mariane, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre a origem dos contos de fada. Não se esqueça de dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, deixar o seu like, e se você gosta de filmes, tem um vídeo aqui que eu ensino como estudar assistindo filmes, então não perca. Os contos de fada, do jeito que a gente está acostumado a ver pela Disney, né, os jeitos que nós estamos familiarizados, podem dar a impressão de que são histórias um pouco mais recentes. Mas, na verdade, esses contos são histórias muito antigas que datam desde a pré-história, segundo os estudos da Universidade de Durham. Então, histórias como da Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, na verdade são histórias muito antigas que foram se adaptando ao longo do tempo, e essas versões que nós conhecemos, elas foram popularizadas graças aos irmãos Grimm. O que muita gente não sabe é que antigamente os contos de fada não eram histórias só para criança. Na verdade, essas eram histórias contadas para adultos, adolescentes, crianças, e para cada público ela tinha um objetivo diferente. No caso das crianças e adolescentes, por exemplo, essas histórias eram contadas como um rito de iniciação à vida adulta, ou seja, o intuito era alertar sobre as situações, perigos, e dessa nova fase que eles iam enfrentar, e também alertar, sobre alguns comportamentos, algumas condutas. E para os adultos já era mais, com esse sentido moralizante, com esse sentido de conselho mesmo sobre as situações do dia a dia. Então, vamos entender isso a partir do conto de João e Maria. Nessa história, a gente vê duas crianças que foram abandonadas na floresta para morrer de fome. E esse fato, esse contexto da história, dialoga com o fato de que era muito comum o abandono de crianças na Europa até mais ou menos o século XIX. E já o contexto da bruxa malvada que queria devorar essas crianças dialoga com vários períodos de fome que a Europa passou ao longo da sua história. Então as grandes fomes, os grandes períodos de escassez de alimento conversam sobre essa fome tão grande que faz com que a bruxa literalmente pense em devorar essas crianças. E normalmente, essas épocas de abandono das crianças coincidiam com esses períodos de grande fome, grande pobreza, fazendo com que os pais pensassem em não dar conta de alimentar essas crianças, não dar conta de sustentar a família, Então a gente vê aí como que esses contextos conversam e como que isso aparece no conto de fadas. Já a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a gente consegue extrair a lição dos perigos de andar sozinha na floresta, de se perder e de também ser devorado por animais selvagens, e ferozes, como é o caso do lobo mau. Então, pessoal, quando a gente vê, pessoas, sites e matérias falando sobre a origem macabra dos contos, de fada, normalmente eles estão se referindo a esses períodos, esses períodos de desespero, pobreza e fome, e como que essas histórias serviam para alertar e também, para contar um pouco de uma forma mais inusitada, mais fantasiosa ou mais moralizante sobre aquele contexto. Então vamos lá. Contos de fadas são essas histórias que vêm desde a pré-história e são contadas de forma oral, no boca a boca, até os dias de hoje, Por isso, é muito comum que às vezes a gente encontre mais de uma versão de uma mesma história. Primeiro, porque elas foram criadas num período onde não existia escrita, livros, rádio, televisão, então realmente cada um contava ao seu jeito. E depois, que os irmãos Grimm adaptaram esses contos e deixaram eles escritos, para as crianças, a gente já vê essas versões que foram mais populares, algumas pessoas enxergam como as versões oficiais, mas todas essas histórias, elas têm um objetivo e elas são similares entre si pelo contexto e pela situação que elas estão ali retratando. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o link de todos esses textos e dessas matérias que eu consultei para estar falando aqui para vocês sobre os contos de fadas e também para vocês poderem dar uma olhada, e conhecerem mais sobre a versão original, ou outras versões dos mesmos contos, e ficar mais por dentro aí, desse mundo das fantasias e também complementar os seus estudos históricos com outras informações, com outras fontes. Por hoje é só, até mais!